Porque eu não sei se vocês viram que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, tá tomando bordoada atrás de bordoada, né, Vini? Por que isso tá acontecendo, hein? Hashtag derrete Maia, Paulo Matias. Subiram aí a hashtag derrete Maia, apoiadores do governo, depois que o presidente da Câmara convidou o youtuber Felipe Neto para uma discussão sobre aquele PL das fake news. O Felipe Neto já discutiu esse tema na semana passada com o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, e do STF. E aí, Paulo, tem esse convite agora também do Rodrigo Maia pelo Twitter. Ele diz o seguinte: Felipe Neto, a covardia é a virtude dos fracos. Esses ataques só reforçam o caráter daqueles que são incapazes de vencer um debate com argumentos e com respeito. Por tudo que você tem sofrido nesses dias, nós vamos acelerar o projeto de combate às fake news. E te convido para uma reunião na próxima semana para discutir e melhorar o PL que está na Câmara. Convite feito. Do que o Rodrigo Maia está falando aí nesse tweet sobre os ataques ao Felipe Neto? O Felipe Neto ele foi alvo de muitas montagens, milhares de montagens nas redes sociais, associando o nome dele à pedofilia. Tweets falsos, algumas montagens associando o nome do youtuber à pedofilia, que são inverídicas essas montagens, né? O Felipe Neto, ele é um youtuber que mudou muito o perfil de público dele nos últimos anos. Ele falava com um público mais adolescente para adulto, depois mudou para um perfil crianças e adolescentes. Você pode discutir a inadequação do conteúdo dele para crianças, se é relevante ou se não é, se é bom para o seu filho assistir ou não, mas não existe nada relacionado ao nome dele à pedofilia. Então, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acabou se solidarizando aí com o youtuber que aceitou o convite, né? Pelo Twitter também ele colocou lá: convite aceito, vamos conversar, muito obrigado pelo apoio. Esses ataques, essas montagens, Paulo, se multiplicaram muito depois que o Felipe Neto se debruçou mesmo aí nesse debate político, chegou a gravar aquele vídeo para o New York Times, que virou capa digital até da versão digital do jornal New York Times. Agora vejam só que curioso, o Felipe Neto, ele defende justamente aquilo que também defendem os críticos a essa matéria da PL das fake news, que chamam aí de PL da censura, porque o Felipe Neto também considera o projeto ruim. Ele acha que também fere ali a privacidade dos usuários, que é a mesma posição, o mesmo argumento dos apoiadores do governo, que estão criticando muito esse PL das fake news, que já foi aprovado no Senado e agora vai para discussão na Câmara, né? O Felipe Neto está defendendo aí mais diálogos sobre esse tema, que é um tema, obviamente, que muito complexo. E como eu disse, na semana passada, ele discutiu esse tema com o presidente do STE, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e aí o Barroso também foi alvo de muitas críticas por esse convite. E agora o que ele fez, Paulo? Convidou o jornalista e apresentador Alexandre Garcia, da CNN, para dar aquela famosa equilibrada no jogo e satisfazer a vontade de todo mundo. Só no Brasil o ministro do Supremo Tribunal Federal se preocupa com isso, né, gente? Mas vamos lá. Adriles, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem deve e quem não deve participar do debate público? Todo mundo pode e deve participar do debate público, desde youtuber, influenciador, jornalista, ex-BBB, qualquer um que tenha algo a dizer irrelevante a ser reverberado, entendeu? A questão que se coloca o problema é quando você usa de alguém, da prerrogativa de uma voz que entra em consonância com a sua ou com o seu objetivo, para alcançar um certo efeito. É esse que é o problema do Felipe Neto no debate. Primeiro, ele não quer debater. Ontem, numa entrevista à Globo News, ele disse que jamais se sentaria com o que ele chama de vozes da extrema-direita que emergiram do esgoto. Agora, quem são essas vozes da extrema-direita que emergiram do esgoto? Pode ser desde o amigo do Joel Pinheiro da Fonseca, o Leandro Narlock, a que ele chama de negacionista, homofóbico, extremo-direitista, ao Osmar Terra, que acertou, por exemplo, na imunidade de rebanho alcançada agora pela Suécia, sem fazer nenhum tipo de coisa. Ou seja, ele cerceia o debate
note bem, ele fala de coisas como discurso de ódio, ele faz discurso de ódio o tempo inteiro, ele cerceia o debate, ele anula a possibilidade de debate, ele já foi condenado por fake news, ele já disse, por exemplo, que um presidente da FUNAI, nomeado pelo governo, tinha esmurrado o próprio pai e ajudado nas invasões indígenas. Fake news total. Ou seja, existe um movimento orquestrado a partir de um conceito de uma bolha progressista, aliado a uma tentativa de derrubar o governo, de derrubar vozes que ressoam as aspirações do governo, e o Felipe Neto foi eleito como mascote dessa turma. E ele tá na Globo News, ele tá na Globo, ele tá no STF. E, eventualmente, daí o Barroso diz o seguinte, para não dizer que eu estou fazendo uma teoria da conspiração, o próprio Barroso disse, por décadas, a voz progressista foi hegemônica na sociedade brasileira. Mal sabia ele que a voz conservadora é a voz hegemônica da população brasileira e que a elite brasileira intelectual e política se colocava como a voz progressista que ele, Barroso, acha que tem que dialogar com as pessoas que ele chama, nessa live com o próprio Felipe Neto, de preconceituosas, que não veem a aproximação dos negros, a aproximação dos LGBT, das feministas, e aí ele tem que fazer um convencimento. Então, o Felipe Neto nada mais é que um animal de estimação para convencer as pessoas e negar o debate àqueles que ele acha que fazem fake news e àqueles que ele acha que fazem discurso de ódio, sendo que o próprio Felipe Neto sempre fez discurso de ódio, fake news e conteúdo absolutamente inadequado para crianças. Só que todo esse lado negro do Felipe Neto não vem à tona, sendo que ele se coloca nesse momento como uma voz progressista. Ele, excelente comunicador que é, sabe que atinge um público e esse público é ávido por esse discurso de ódio e por esse discurso negacionista de não dar voz ao contraste e à diferença. Ou seja, é um paradoxo completo a participação do Felipe Neto, ele que é um negacionista do debate, nesse debate público. Joel. Vamos lá, vamos por partes. Eu concordo quanto ao receio de transformar Felipe Neto numa grande autoridade que fala sobre tudo, opina sobre tudo, é aplaudido por todos os lados. Ele muitas vezes adota um discurso bastante estridente também, como o Adriles levantou. Uma pessoa como o Leandro Narlock, por exemplo, eu acho que pode discordar, você pode lamentar as opiniões dele, ele não é alguém, um propagandista vendido a um lado político, não, é um pensador que você discorda e argumenta contra. Então o Felipe Neto muitas vezes se coloca mal. Se coloca de forma muito estridente, muito radicalzinha numa militância progressista. Agora, vamos lá. Ele é alguém que tem se colocado no debate público com mais informação, muito mais informação, inclusive, do que a gente esperaria de um youtuber infantil, e que muitas vezes tem tido coisas a agregar também. Nesse tema específico das redes sociais, bom, você quer alguém que conheça melhor a prática das redes sociais do que o Felipe Neto? Ele é algum dos que mais conhece no Brasil, ele vive disso. Conhece certamente muito melhor do que os deputados que estão lá em Brasília, a maioria dos quais tem uma vaga ideia de YouTube, de redes sociais, de Twitter. O Felipe Neto é alguém que traz informações. E outra, hein? Ele está sendo alvo de uma campanha de desinformação criminosa. Centenas de vezes. Ele levantou um dia lá, centenas de posts e vídeos tentando atribuir pedofilia a ele, sem nenhuma evidência. Tudo inventando. Tudo em uma campanha querendo dizer que o Felipe Neto era pedófilo. Sabe, o cara, quando é alvo disso, ele está vivendo na pele o que é aquilo que ele chama de articulação do ódio, né? Eu achei interessante esse ponto dele na entrevista. Não é tanto o problema de um gabinete do ódio. O gabinete existe, mas a coisa é muito mais descentralizada do que isso. É toda uma organização de pessoas, organização no sentido mais amplo, né? Uma associação de pessoas se unindo para produzir e promover conteúdos falsos, conteúdos difamatórios e discurso de ódio. O Felipe Neto, ele não divulga discurso de ódio, coisa nenhuma. Isso ele não faz. Agora, ele tem sido alvo de pessoas que o fazem, como as que estão acusando ele de pedofilia aí. Eu acho que ele é uma voz que merece ser ouvida nesse tema, mesmo porque ele tem, dado que é a área dele, ele também traz mais nuances. Ele não é a favor desse péril das fake news, ele tem levantado os problemas, ele tem feito as críticas. Então, acho que é uma voz que tem que ser ouvida especialmente nesse tema. Agora, uma coisa não me desce nele, viu? Ele jura de pés juntos que ele não tem nenhuma ambição política. Pra mim, tá com cara de candidato aquilo lá. Paulinha, deixa eu te inserir um pouco nesse debate também, queria te ouvir. Sem a gente fulanizar, né, uma pessoa X, Y, Z, sem pensar nisso, quem é que tem a credencial de participar do debate público?
Eu concordo com a Adriles, todos têm, inclusive o Felipe Neto, por mais que você discorde dele. Acho que é isso, todo mundo tem o direito de ir lá e de opinar. Eu acho que tem que ser assim, inclusive, porque a gente já sabe que esse PL tem vários problemas, né? Muita gente especializada em internet, inclusive ouvida aqui no nosso programa, já explicou que tem problema ali, que inclusive não vai diminuir o que se entende como fake news. Então é importante também ouvir Felipe Neto sobre Minecraft modo criativo, que é a especialidade dele. Então, assim, o Adriles também poderia ser ouvido e falar ali o que ele acha. Acho que todo mundo pode participar desse tipo de debate. Então, mas eu acho que é super positivo isso que a Paulinha falou, concordo. Todo mundo tem que ser ouvido. Agora, a postura que o Felipe Neto tem de dizer que não se senta à mesa com quem ele discorda... Ele nega o debate. Aí fica difícil, né, gente? Isso não é postura. Mas ele só debate com aqueles que acham que julgam que isso não é postura. Se alguém quer participar de um debate e quer dialogar, tem que ouvir as pessoas que divergem. Não, mas o ponto dele não é esse. O ponto dele não é esse. Não, ele está fazendo uma distinção válida. Não. Deixa eu explicar. O ponto dele é uma distinção que é válida. Ele pode estar aplicando essa distinção de forma meio errada, mas a distinção é válida. Uma coisa é uma pessoa que você discorda e que está ali com seus argumentos, seu pensamento independente, você discorda dela, mas, enfim, vocês podem estabelecer um diálogo. Outra coisa é a pessoa que não está de boa fé no debate, a pessoa que não está honesta, independente. Ele não falou isso, Joel. Ele falou que ele não senta com bolsonarista. Ele não senta nem no Leandro Narlock, seu amigo, Joel. Ele disse claramente que não senta com bolsonarista. Toda manifestação bolsonarista é extrema-direita pra ele. É prepotente, isso não é de uma pessoa que quer debater, Joel. Não é. A pessoa está ali só para desinformar, como é o caso do Osmar Terra. Eu acho que ele aplicou totalmente errado no caso do Narlock, mas o Átila Lamarino debate com todo mundo, errou, falou que ia ter 3 milhões de mortos. O Osmar Terra tá mais errado que ele ou menos errado? Eventualmente, seu amigo Leandro Narlock é alguém de má fé, ele se nega a debater com o Leandro Narlock ou qualquer pessoa de direita ou liberal que se alie de alguma forma, direta ou indireta, ao governo Bolsonaro. Isso é democrático? Ele diz que a discussão sobre a questão das fake news tem que ser técnicas. Não, a discussão tem que ser pessoal e subjetiva. Se alguém faz fake news, como ele fez em relação ao presidente da FUNAI, por exemplo, ele deve ser combatido e deve ser condenado no devido processo legal. O problema é fazer uma PL de fake news que quer cessear a voz popular nas redes sociais, como diz o Dias Toffoli, outro aliado do Felipe Neto, diz querer ser o editor da sociedade. Aí o Felipe Neto vai querer ser o quê? O pauteiro da sociedade para saber quem pode e quem não pode debater e falar? Joel, essa a questão? Encerra o seu pensamento que eu quero ouvir o Zé também. Vai lá, Joel. Vamos lá, o Adriles é contra o PL das fake news, Adriles. Desculpa, o Felipe Neto é contra o PL das fake news, da Adriles. forma como está. Está confundindo aí as coisas. Ele tem sido justamente uma voz apontando os erros, os perigos desse projeto, justamente porque é uma área da qual ele participa. Ele conhece redes sociais, ele conhece o funcionamento desses gabinetes do ódio que são reais, mas ele está dizendo, olha, mas esse caminho para combater não é o correto, esse caminho aqui vai trazer mais danos do que benefícios. Eu acho bastante importante ouvir, não para louvar, não para, nossa, o Felipe Neto agora é a nossa voz da razão, não, mas uma voz relevante de ser ouvida neste debate. Encerra 10 segundos. Sim, é 5 segundos. Ele fala uma frase ontem na Globo News, ele é contra a PL das fake news, realmente, da forma como está, mas ele é a favor da derrubada dos posts desses bolsonaristas extremo-direitistas, como seu amigo Leandro Narlock. Muito bem, Zé Maria Trindade. Ô Zé, eu fico pensando aqui, né, no passado a gente estava discutindo os esquemas milionários, né, aquele dinheiro na Suíça, aquele dinheiro lá nas Bahamas, sabe lá Deus onde, era operação ilícita, era compra disso, compra daquilo, parlamentar subornando o outro, era aquela zona completa no Brasil. Agora, Zé Maria Trindade, nós estamos discutindo o gabinete do ódio. O ódio, Zé Maria Trindade. Da onde vem esse ódio? E aí, Zé, como é que está repercutindo o ódio aí em Brasília? Conteúdo, né? Olha, é novidade o Congresso ficar tão permeável, né, a ideias públicas e abertas. O debate sempre foi fechado aqui. Falas assim do Felipe Neto, do Alexandre Garcia no Congresso Nacional não significam nada. É apenas para o pessoal de fora ver. Não é um diálogo, porque um diálogo pressupõe idas e vindas. E ali eles falam e pronto. Quem tem o direito a voto, quem tem o poder de decisão e pronto, é o deputado. E depois o Senado Federal. Esta é a realidade.
O projeto que está em debate na Câmara, que foi aprovado no Senado Federal, está sendo muito questionado, né? E agora os deputados e senadores estão entendendo que é preciso, mais do que simplesmente ouvir de longe, mas é preciso levar em conta o que a sociedade está propondo. Joel, eu estou solitário numa defesa que eu não estou entendendo porque os grandes veículos de comunicação não entenderam. Na verdade, é o seguinte, eu tenho dificuldades para discutir Felipe Neto, Lucas Neto, né? Mas eu tenho uma grande facilidade para entender que eles são veículos de comunicação, eles não são pessoas. Veja bem, nós temos aqui colegas que têm 2 milhões, como Augusto Nunes, 2 milhões de seguidores. Um veículo de comunicação com 2 milhões de ouvintes é um veículo de respeito, é um veículo que tem uma atuação muito forte na sociedade. Então, todos esses blogs, todas as comunicações são veículos de comunicação. E, como tal, tem que se responsabilizar pelo conteúdo. Eles são produtores de conteúdo como nós somos. Eu não entendo esta negativa de se responsabilizar pelo conteúdo. Eu não entendo o direito de expressão sem se revelar quem eu sou. Não há direito de liberdade de opinião e expressão de forma anônima. É preciso o básico. Então, esse projeto é necessário. Há no Congresso Nacional um sentimento de que é preciso regulamentar esse setor, e é esse conteúdo, esse projeto não é bom, esse que está em votação na Câmara dos Deputados. E é por isso que ele não vai ser aprovado. Se for, será vetado e será aberto um novo debate sobre o veto do presidente Bolsonaro. Então, é preciso entender que o Felipe Neto não é um Felipe Neto, uma pessoa, é um veículo de comunicação. Uma rádio com 2 milhões de ouvintes, ela tem que ser levada em consideração. Esta é a realidade que ninguém está vendo. São veículos, não são pessoas, como antigamente, dando opinião, né? Forma uma ideia que tem um nome. Muito bem, deixa eu agradecer aqui mais uma vez a participação do nosso Zé Maria Trindade, de volta aqui no Morning Show. Zé, feliz demais de ter você aqui e principalmente feliz demais que você está aí firme e forte, preparado para as próximas etapas. Valeu! Muito bem, feliz. Obrigado.